Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a Tua ajuda neste momento, sabendo que as Sagradas Escrituras, elas não são de interpretação particular. Precisamos tomar a revelação que o Senhor já deu por meio do Teu profeta, o sétimo anjo, e recebê-la. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o ofício mais alto. Muito bem, nós já temos aprendido que Deus tem seus ofícios para usá-los para benefício do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento deste corpo. E como temos lido em Efésios 4, verso 11, Deus tem os 5 ofícios, e esses 5 ofícios, para que assim possamos ser abençoados por Deus e aperfeiçoados para a obra do ministério. O verso 11, já temos muito ouvido sobre ele, onde o apóstolo São Paulo diz: ele mesmo deu. Então não é escolha nossa, é escolha de Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. E logo nós podemos ver que é uma escolha de Deus, uma eleição, uma predestinação. E as pessoas, os religiosos, eles
só conseguem crer que Deus tem pastores, evangelistas, né? Eles não conseguem crer que Deus tem profetas, apóstolos, mesmo no tempo do Novo Testamento. Eles apenas querem ter profetas no Velho Testamento. Mas o apóstolo São Paulo diz que Deus tem profetas, apóstolos, dentro desse ministério, para que a noiva seja composta desse quíntuplo. Então, esse é o motivo de crermos que o irmão Brana foi profeta e apóstolo, tal como foi Paulo. Paulo foi o apóstolo e profeta. Eu queria, neste momento, ler na mensagem do profeta, o irmão Brana, e ver como que o irmão Brana classificou cada um desses ministérios para podermos ver, diferenciarmos, né? Distinguir cada um desses ministérios para que não haja confusão. O que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um pastor, o que é um evangelista, o que é um mestre. Nós precisamos compreender cada um desses ofícios para poder depois identificar o ofício mais alto desse quíntuplo, para não haver confusão, né? Vamos ler na mensagem do irmão Brana. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Pregada pelo irmão Brana em julho de 63. Julho de 63. A gente precisa ler o parágrafo 104 em diante, certo? Parágrafo 104. Me acompanhem, por favor, vamos ler com calma. Precisamos primeiramente identificar os 5 ofícios, os 5 ministérios classificados e como o irmão Brana os classificou, certo? Para que possamos depois identificar o ofício mais alto. 104, vamos ler? Leia comigo, o profeta diz: porém vejam vocês, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga, e ele é o boi guia, e ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias, e sem favorecer a nenhuma, arrazoar aquilo e trazê-los outra vez à doçura. Vê? Ele é um pastor, ele sabe como cuidar dessas coisas. Então, esse é, no quíntuplo de Efésios, o pastor. Ele é um boi de carga, ele é um carregador de carga, um boi guia. É onde você vem e lança todos os problemas, despacha ali suas cargas, e ele está pronto a ouvir, está pronto a dar ouvidos. Ele se assenta com duas famílias que estão em atrito, certo? Sem favorecer nenhuma das duas, porque não espere que o pastor favoreça uma, seja parcial, ele deve ser imparcial, sem favorecer nenhuma, e trazê-los outra vez à doçura e arrazoar aquele problema. Agora, se a família que está em problema vai aceitar ou não, já é problema daquela família, daquela pessoa. Da mesma forma, o casal, quando vem conversar com o pastor, né, sempre o marido reclamando da mulher, a mulher reclamando do marido, mostrando os problemas dela e ela mostrando os problemas dele. Nunca eles conseguem ver os seus próprios problemas. E aí o pastor ouve todo aquele problema,
arrasou aquilo sem favorecer nem o marido nem a mulher, e arrasou aquilo, certo? Agora vai da mulher, vai do marido ouvir aquilo, que tem pessoas que procuram o pastor para conversar, e quando o pastor dá uma resposta, não é de acordo com aquilo que eles esperavam, e em vez de atender aquilo e acatar aquilo, eles não dão ouvidos. Então, o pastor não é um ditador, ele apenas está ali para cumprir o seu dever, né? Então, ele é a pessoa, o profeta diz, é um boi de carga, é um carregador de carga, um boi guia. Você vem e despacha todo o seu problema, seja no telefone ou presencialmente, o pastor, ele ouve, vai para a casa dele com a costa pesada, com todas as cargas que você descarregou sobre ele. Esse é o pastor, que muitas das vezes não é reconhecido pelas pessoas, que o pastor já ajudou, já ouviu, já aconselhou, esteve junto na hora de dificuldade, de problemas, e depois, do nada, das pessoas viram as costas, e a gente não entende por quê. Aí viram inimigas, passa a ser inimigo agora, né? A gente não entende, mas são assim que as coisas acontecem. Mas o pastor não vai além disso. Além de ouvir seus problemas, ser um boi guia, carregador de carga, se assentar com duas famílias ou duas pessoas, ou com um casal que estão em atrito, segundo o irmão Brana diz, sem favorecer nenhuma, arrazoar aquilo e trazer a doçura outra vez. Ele é um pastor, diz o irmão Brana. Então ele não vai além disso. Ele não vai além disso. Ele tem a palavra de Deus, tem a mensagem para se guiar por ela, e por ela poder aconselhar. Agora, o pastor, como não é um profeta, ele não é um vidente, ele apenas vai falar baseado no que ele ouve. Por isso você não pode mentir para o pastor, falar a verdade, não mentir e nem omitir, para que quando o pastor possa falar baseado no que ele ouviu, ele não possa errar no seu conselho, na sua palavra, certo? Muito bem, então ele não vai além disso. Ele tem a palavra, ele te ensina, ele prega para você, mas o seu ofício é lhe ouvir, certo? Lhe atender, pastorear, certo? Espero que essa parte esteja correta. Vamos agora o 105. O que o irmão Brana está agora classificando, né, cada um desses ofícios. Parágrafo 105, presta atenção. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade e prega a sua mensagem, então sai dali para outro lugar. Veja, ele é um homem especial. Então não é qualquer um que é um evangelista. O evangelista, ele está ardendo como uma bola de fogo. Ele vai a uma cidade, evangeliza, ganha almas, prega. Ele não é pastor. Ele está no coração dele ganhar almas. Ele não tem o cuidado de ouvir as pessoas atentamente, carregar aquela carga, certo? Se assentar com duas famílias sem favorecer nenhuma, sem ser imparcial. Ele não está apto para isso, ele não consegue fazer isso, mas ele sabe, como ninguém, evangelizar, ganhar almas, conversar com as pessoas. E ele tem uma chama no coração que ninguém segura ele. Agora, eu não sei como é que são os evangelistas de hoje, que são evangelistas de púlpito. Eu não sei como é que funciona isso. O púlpito do evangelista é o mundo, é o campo missionário. Mas a gente vê hoje os evangelistas no púlpito pregando. É estranho isso, né? Mas veja, o evangelista, ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Então, veja, não é qualquer um que tem esse ardor no coração, essa chama. O pastor, se você colocar no campo evangelístico, ele não sabe fazer aquilo. Ele pode evangelizar, conversar com alguém, ganhar uma alma aqui, outra ali, mas ele não tem esta habilidade.
certo, mesmo? Cada um tem o seu ofício, a sua importância, e tanto o pastor como o evangelista são homens especiais. O pastor não é melhor do que o evangelista não é melhor do que o pastor. O pastor depende do evangelista e o evangelista depende do pastor, certo? 106, parágrafo. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar a palavra ou as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou o evangelista nenhum poderia comparar com ele. Então você tem este homem que nasceu para ensinar e tem capacidade de tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito Santo. Veja, não é pela teologia, não é pelo conhecimento humano, mas pelo Espírito Santo. Talvez ele não tenha um estudo suficiente acadêmico, mas ele tem o dom de ensinar e a graça e a unção do Espírito Santo para juntar as palavras pelo Espírito Santo, o que o pastor e o evangelista não sabem fazer, certo? Ele está ali apto e ele tem que ser usado como este dom para ensinar, e o pastor tem que aproveitar este dom na igreja, se existir um dom de um mestre, para tomar e aproveitar aquele dom, para que se possa ter aquele ensinamento. Veja, isto é importante. Então, o pastor depende do evangelista, o evangelista depende do pastor, mas também depende do mestre, e o mestre depende do evangelista e do pastor. Amém? Todos são homens especiais. Agora vamos ao 107. Parágrafo 107, o profeta irmão Brana diz assim: e então encontramos que o apóstolo é um homem especial. Ele é um ordenador. Quero grifar essa parte aqui. Ele é um ordenador. Ele ordena, ele põe a coisa em ordem. Ele é um ordenador, certo? Ele é um homem enviado por Deus. Ele é um enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Então, se tem alguém para pôr a coisa em ordem, olha, tu faz isso, tu faz aquilo, tu não faz isso, tu não faz aquilo, você deve e não deve, vamos fazer isto, você vai, você não vai, você fica ou você não fica. Ele é um homem especial. Quem é este que tem o dom de ordenar por ordem? É o apóstolo. Sem o apóstolo, irmão, irmã, neste quinto, se não tiver um apóstolo, você estará em desordem, porque um apóstolo é o que ordena, ele põe ordem, e é dever do pastor, do evangelista, do mestre obedecer esta ordem, certo? Ele é um homem enviado por Deus, ele é um ordenador, ele põe ordem nas coisas. Esse é o apóstolo. Você vê o apóstolo Paulo colocando ordem nas igrejas. Quando ele diz a mulher não esteja calada na igreja, está botando ordem, porque lhe não é permitido falar. Está colocando ordem, está ordenando a igreja. Quando ele diz que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem, está colocando ordem na igreja, está ordenando, porque ele é um apóstolo. Só ele pode ordenar. O pastor não pode, o evangelista não pode, o mestre não pode. Eles dependem do apóstolo para ter esta ordem, e baseado nesta ordem, levar e conduzir as pessoas debaixo da ordem apostólica, certo? Vamos agora ao 108, parágrafo. O profeta diz assim: o profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está feito assim.
vida, que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntos que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele vê quando está desperto. Vê? Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Vejam, ele vê o que vai suceder. 109. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheias antes que esteja completamente cheia. Vê? Ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus destruirá esta cidade, exceto se vocês se arrependerem. Por quê? Ele é uma águia, ele vai mais além, vê? E ele olha muito longe e vê essa taça da ira de se despejada. Isso é o que o profeta olha. Ele não está olhando o que está sucedendo aqui, ele está olhando mais além. Ele está dizendo: está chegando. Ele pode vir tão alto, e pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse: o mundo estará na obscuridade, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto. O sol está brilhando agora, porém ele vê essa sombra que vem. E ele está dizendo para que está olhando. Ainda não está aqui, porém seguro que estará aqui. Isto é correto, estará aqui. Densas trevas sobre o povo. Ele sabe que vem anos mais tarde, sem embaraço. Ele o vê. Então o profeta, ele é aquele que a palavra de Deus vem. E ele tem o assim diz o Senhor, só ele pode dizer assim diz o Senhor. O que o pastor não pode dizer, o evangelista não pode dizer, o mestre não pode dizer, o apóstolo não pode dizer, porque a palavra não vem a pastores, evangelistas, mestres e apóstolos. A palavra de Deus vem a profetas. E ele é uma águia, ele está olhando o que vai suceder, não somente o que está aqui acontecendo, sucedendo no presente, mas o que está no futuro. Ele prevê coisas a longa distância, diz o irmão Brana. Ele vê a taça da ira de Deus chegando, ainda que não tenha chegado, mas ela está chegando. E ele diz: assim diz o Senhor. Ele profetiza que Deus destruirá certa cidade. Esse é o profeta, ele tem uma mensagem, ele tem um assim diz o Senhor. Então você conseguiu agora enxergar a diferença e distinguir cada um desses ofícios de Efésios 4:11? E cada um desses ofícios estão interligados, um depende do outro. Mas dentre esses ofícios, você pode ver, tem um ofício que é mais alto, um ofício mais elevado, um ofício em que todos dependem dele. E nós podemos encontrar perfeitamente, apesar de um depender do outro, porque todos estão formando o quíntuplo, mas desse quíntuplo tem um ofício mais alto, um mais elevado, e este é o ofício de um profeta. É a quem a palavra de Deus vem, é o que tem visões, é o que prevê coisas. Do quíntuplo, todos esses homens são importantes, são homens especiais. E não pode faltar nenhum desses ofícios. Mas dentre esses ofícios, você tem um a quem vem a palavra, a quem vem a mensagem. Existe um que pode dizer assim diz o Senhor, que os demais não podem. E este é o profeta do quíntuplo de Efésios.
Você conseguiu entender? Ver a diferença? O pastor não pode se assentar com duas famílias em atrito sem favorecer nenhuma. Ele não é um boi guia. Um profeta não é um evangelista que está com o coração ardendo como uma bola de fogo para ganhar almas de cidade em cidade. O profeta não é um ordenador. Mas também você não pode ver o evangelista tendo o assento do Senhor, o pastor tendo o assento do Senhor, o mestre tendo o assento do Senhor. Então nós encontramos perfeitamente que quando Paulo veio com seu ministério, ele foi um apóstolo, ele foi um ordenador e colocou ordem na igreja, principalmente a igreja de Coríntios, que estava totalmente desordenada, ao ponto dele dizer que estava tratando com carnais, e aquela igreja estava tomando leite, precisando de leite como bebê, não podia trazer algo sólido, alimento sólido. Estava ordenando, mas ele, o apóstolo São Paulo, também foi um profeta. Você vê o ofício de profeta também no apóstolo São Paulo. Quando você encontra Gálatas, capítulo 1, do verso 8 em diante, você vê Paulo dizendo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Paulo estava convicto do que a mensagem que estava pregando, ele não era só um apóstolo ordenador, mas ele era um profeta. Agora ele tinha uma mensagem que ninguém, nenhum anjo do céu, se viesse, podia trazer outra mensagem do que a que ele estava pregando, porque a mensagem que ele estava pregando não era dele, mas uma revelação que ele recebeu direto de Deus. Vamos prosseguir, Gálatas 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que os tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho do que, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus ou de Cristo. O verso 11 agora eu quero enfatizar. Ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não segundo aos homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho que Paulo estava pregando, ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Só um profeta tem revelação de Jesus Cristo, tem revelação da mensagem. Ele recebe o assim diz o Senhor, e aquela mensagem é original. Ninguém pode trazer outra mensagem além daquela que um profeta trouxe. Veja, isto é necessário. Então Paulo foi apóstolo, ordenador, e foi um profeta com a mensagem profética, com a revelação de Deus. O assim diz o Senhor. Correto? Agora, quando nós encontramos o irmão Brana falando na mensagem, o primeiro selo, rapidamente, eu queria tomar o primeiro selo, certo? Porque o irmão Brana diz que o sétimo anjo não seria um reformador, ele não viria para reformar, não, ele viria para revelar. Você sabe que durante as 7 eras você teve 7 mensageiros, não 8 mensageiros, 7 mensageiros. E você sabe que dos 7 mensageiros, você tem 2 desses mensageiros que são apóstolo e profeta.
Dos 7 mensageiros, você tem o primeiro, foi Paulo. E Paulo foi apóstolo, ordenador e profeta, a quem recebeu o assim diz o Senhor, a quem a palavra veio. Depois de Paulo, você teve Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E esses 5 homens não eram profetas. Eles eram mensageiros de Deus. Eles não tinham visão, a palavra de Deus não veio a eles. Mas o último mensageiro, o 7º mensageiro, que é o 7º anjo, outra vez, aí você tem o ministério de um profeta e de um apóstolo. O irmão Brana foi apóstolo e profeta, porque Brana foi um ordenador. Brana colocando a igreja em ordem. Ele até colocou na mensagem a ordem da igreja. O Brana pregou a mensagem, a ordem da igreja, ele colocando a igreja em ordem. Mas Brana não foi só um ordenador, um apóstolo, ele foi também um profeta, a quem a palavra de Deus veio, quando ele recebeu a revelação dos 7 selos. O assim diz o Senhor estava vindo, porque Brana agora estava não só como um apóstolo, mas também um profeta. Quando o anjo forte desceu do céu em Apocalipse 10:1, trouxe o livro dos selos aberto, e o 7º anjo pôde então ter tido a revelação dos 7 selos. Logo nós encontramos que este 7º anjo, o irmão Brana, foi um apóstolo e um profeta. Vamos ler o primeiro selo? Primeiro selo, parágrafo 192. Rapidamente, precisamos tomar isto aqui, certo? O irmão Brana diz 192. Observe a última mensagem da última era da igreja. Não é de um reformador. Ele é um profeta, não um reformador. Mostre-me onde um profeta alguma vez começou uma era da igreja. Ele não é um reformador, ele é um profeta. Os outros eram reformadores, não profetas. Se eles tivessem sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Esta é a razão pela qual eles continuam no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas essas coisas, porque eles eram reformadores, não profetas. Sem dúvida alguma, eles foram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia na qual eles viviam, e Deus os ungiu, e eles foram enviados ali e deixaram aquelas coisas em pedaços. Mas a completa palavra de Deus nunca veio a eles, porque eles não eram profetas, eles eram reformadores. Mas nos últimos dias terá de haver um profeta, não 2. Um profeta, irmão Brana depois do profeta, irmão Brana um outro profeta, não. Deverá ter um profeta para tomar os mistérios de Deus, trazer de volta, porque os mistérios só eram conhecidos pelos profetas. Então, essa pessoa tem que vir, não essas pessoas, como se tivesse irmão Brana uma pessoa, depois do irmão Brana outra pessoa. Não, essa pessoa tem que vir. Vê o que quero dizer agora? Ele não pode ser um reformador, ele tem que ser um profeta, porque tem de ser alguém, não alguns, mas alguém com um dom, e posto ali para captar esta palavra, certo? Então, ele não era um reformador, ele é um profeta. Quem? O irmão Brana, o 7º anjo, tal como Paulo foi um profeta e apóstolo, um apóstolo ordenador, um profeta que a palavra de Deus vem. E depois do Paulo veio 5 reformadores, 5 mensageiros, e depois dos 5 mensageiros você tem novamente um apóstolo, um ordenador e profeta. O irmão Brana, que foi um ordenador, um apóstolo e um profeta. Ok, meus irmãos? Aí o irmão Brana, ele claramente coloca em ordem, né,
no dia dele, ele toma a sua autoridade de um profeta, certo? E apóstolo. E ele fala aqui na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, parágrafo 237, com a autoridade de profeta. No tempo do irmão Brana, ele diz, no parágrafo 237, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, ele vai, na sua autoridade, no seu dia, e vai dizer para os pastores, os evangelistas, né? Ele vai dar um conselho. Vamos aqui tomar 237, leia comigo, por favor. Veja o que o irmão Brana diz. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Vocês, pastores, nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. O irmão Brana era profeta, e no tempo dele havia pastores que agora não queriam dar ouvido ao irmão Brana, profeta, a mensagem que ele tinha recebido, e tentando dizer para o irmão Brana o que ele deveria dizer ou fazer. Aí ele vem e diz: e vocês, pastores, nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Infelizmente tem um indivíduo tomando esse parágrafo, se colocando como um profeta e usando esse parágrafo para dizer hoje, vocês pastores não devem dizer a um profeta o que fazer, como se alguém hoje fosse um profeta e nós pastores não tivéssemos dizer a este indivíduo o que fazer. Não temos profeta hoje, viu, irmão? Não temos um profeta hoje. E isso aqui foi o irmão Brana. Vocês pastores nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Vamos prosseguir com calma. Aí ele vem e prossegue o parágrafo e diz: vocês pastores nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Por quê? Porque um profeta tem um ofício mais alto. Ele é um vidente, ele prevê coisas. Ele vê a ira de Deus chegando, se aproximando. Ele recebe o assim diz o Senhor. Tem um ofício mais alto, mais elevado. Então vocês pastores nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Aí o irmão Brana prossegue e diz: ou vocês evangelistas dizer a um pastor. Porque você vê na igreja, se caso tiver um evangelista que tenha um coração ardendo como uma bola de fogo, ele vai a uma cidade, evangeliza, vai a outra cidade, evangeliza, ganha almas. Agora ele vai querer dizer ao pastor o que fazer. Não, filho, você, irmão Brana, vocês evangelistas dizer ao pastor, não deve dizer ao pastor o que deve fazer. Não, o pastor sabe o que fazer, ele é um boi de carga, um boi guia. Vejam, cada um tem seu ofício, está perfeitamente identificado. Então, o evangelista, ele vai, evangelista, como ele vai a uma cidade, com uma bola de fogo, vai a outra cidade, seu campo, seu púlpito é o mundo. Não deve dizer ao pastor o que fazer, o que pregar. E um pastor não deve dizer a um profeta o que fazer, porque um profeta é o ofício mais alto. Eu quero ler com vocês agora na mensagem Parado na Brecha, parágrafo 121, certo? Porque Efésios 4:11 é o quíntuplo que tem este ministério, esses ofícios para benefício das pessoas. E você tem que aproveitar esses ofícios. Vamos lá? 121 parágrafo. O irmão Brana diz assim: e ele disse, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício mais alto que aqueles. Isso aqui é quando o irmão Brana quis ir para o mato, se afastar das pessoas, da civilização, e Deus falou para o irmão Brana num sonho que ele viraria um vagabundo,
e a mulher dele iria deixá-lo. O Branham estava tomando um pretexto para fugir do seu trabalho e ofício ministerial. Mas Deus falou para ele, e isso foi os profetas do Velho Testamento que iam para o mato. Você tem sido chamado para um ofício mais alto do que aquele. Ele disse, você tem dons, além disso, você foi chamado para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho na forma apostólica. Olha só, ele não é só o profeta, ele tem um ofício apostólico. Você tem conhecimento de coisas maiores, muitos grandes dons. Então Branham foi profeta e apóstolo. Ele teve conhecimento de coisas maiores do que os profetas do Velho Testamento não tiveram. O irmão Branham foi o último profeta no Novo Testamento, como sétimo anjo, cujo ministério foi revelar todos os mistérios que estavam escondidos nos 7 selos. Agora, o próprio irmão Branham diz na mensagem de Laodiceia 44, falando do mensageiro a Laodiceia, quem ele seria. O Branham diz que ele seria o sétimo anjo, e que ele seria um profeta cabalmente vindicado, desde Enoque até os seus dias, porque ele teria um ministério da pedra de coroa. E o que é um ministério da pedra de coroa? É o ministério da vinda de Cristo, porque a pedra de coroa é a vinda de Cristo. A pedra de coroa é o 7º selo. A pedra de coroa é o retorno de Cristo para se aclopar na pirâmide, se casar com sua noiva. É a estatura do varão perfeito. Quando a pedra de coroa chega e se aclopa na pirâmide, a estatura do varão está completa, não falta nenhum membro. Por isso o irmão Branham disse que o sétimo anjo teria o ministério da pedra de coroa. E quando o irmão Branham disse que quando o último eleito entrasse, a revelação de tudo viria à luz. Aí o irmão Branham diz, estamos nesse dia. Então, se a revelação de tudo já veio à luz, isso significa que o último membro do corpo de Cristo entrou. Aí a grande questão é, mas se eu vim depois do irmão Branham, você veio depois do último irmão Branham, que ele foi o último membro do corpo, então eu não sou membro desse corpo, se o último membro já entrou? Você não é membro desse corpo, se o último membro do corpo já entrou? Não tem membro para entrar mais? Aí que entra a revelação que você compreende. Nós só podemos entender isto por meio de vermos que Branham, quando entrou como o último membro do corpo da noiva de Cristo, só há uma forma de entender isso, é vermos que Branham foi esse último membro do corpo de Cristo que entrou, e por meio dele ele nos representou, e por representação estamos lembrando e entramos junto com ele quando ele entrou. E aí você entende, por representação, quando ele entrou, eu entrei junto, você entrou junto. Independente se eu vim depois, nasci depois, você nasceu depois, mas nós já estávamos incluídos na representação deste sétimo anjo, assim como os irmãos da era de Paulo estavam representados em Paulo. Os irmãos da era de Irineu estavam representados em Irineu. Os irmãos da era de Martim estavam representados em Martim. Os irmãos da era de Columba estavam representados em Columba. Os irmãos da era de Lutero estavam representados em Lutero. Os irmãos da era de Wesley estavam representados em Wesley. E os irmãos da era do irmão Branham estão representados em Branham. E a era do irmão Branham é a era da noiva. A era do irmão Branham é a era da noiva. Quando Branham saiu da era de Laodiceia, que como sétimo anjo, Elias, restaurador, estava dentro da era de Laodiceia. Mas quando você vê
o irmão Brana, saindo de Laodiceia, porque foi dito a João. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Você sabe que as eras da igreja, elas compreendem no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, certo? As eras da igreja compreendem Apocalipse 2 e 3. Quando chega em Apocalipse capítulo 4, já não é mais era da igreja. Aí foi dito a João, aquele João da ilha de Patmos, o que foi dito a João? Apocalipse 4, verso 1. Diz assim: e depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. Então, lá na ilha de Patmos, Deus falou para aquele João lá, o apóstolo e profeta. Você sabia que João, na ilha de Patmos, ele era um apóstolo e ele era um profeta? E aquele João, apóstolo e profeta, na ilha de Patmos, Deus disse para aquele João, lá da ilha de Patmos, que era apóstolo e profeta, disse para ele: sobe aqui, João, que depois dessas coisas, quer dizer, depois das eras do Apocalipse 2 e 3, você tem o Apocalipse 4, que já é depois das eras. Depois dessas coisas, sobe aqui, que mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer, depois das eras. Aí você toma a mensagem do profeta irmão Brana, Apocalipse capítulo 4, certo? Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 109. Nós vamos ver o que o irmão Brana vai falar desse João lá da ilha de Patmos, que era apóstolo e profeta, certo? Que foi dito para ele: João, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois das eras deve acontecer, certo? Parágrafo 109, presta atenção. Agora ele, depois que as eras da igreja terminaram, presta atenção, depois que as eras da igreja terminaram e tudo estava pronto o cenário do capítulo 4 aqui. As eras da igreja tinham passado. Ele realmente havia deixado da terra. Veja você. Recordem a voz que falou com ele, detrás dele, nos 7 castiçais de ouro. A obra estava consumada, e agora aquela mesma voz estava falando acima do céu. O que foi isto? Ele realmente havia redimido seu povo, seu trabalho terrestre havia terminado, e ele estava na glória, clamando: João, suba até aqui. Amém? Isto me dá vontade de gritar na véspera do ano novo. Oh, que coisa! Aí está você, veja, pronto, suba aqui. Parágrafo 114. Agora, ouvi a voz da trombeta, 114, parágrafo. Ouvi a voz da trombeta, correto, observe o que João disse. Ele disse aqui, na última parte do versículo do primeiro capítulo, primeira voz era como uma trombeta que falava comigo, disse: sobe aqui, sobe aqui. Ele mostrou as eras da igreja na terra. Agora suba aqui, eu quero lhe mostrar algo acontecendo aqui em cima, certo? E aí você vê, quando esse João, na ilha de Patmos, saiu das eras, subiu no capítulo 4, o que Deus mostrou para aquele João lá da ilha de Patmos, que era apóstolo e profeta?
Deus mostrou para ele, lá na ilha de Patmos, o quê? Os 7 selos, o capítulo 5, o livro selado com 7 selos, mostrou o capítulo 6, os cavaleiros dos 7 selos, os 6 selos, mostrou o capítulo 7, a Virgem Nessa, os 144 mil, mostrou o capítulo 8, o 7º selo, mostrou o capítulo 9, a trombeta, a 6ª trombeta, mostrou o capítulo 10, o 7º selo, cumprindo, o anjo forte descendo, mostrou o capítulo 11, as 2 testemunhas, Moisés e Elias, e assim foi, mostrando, depois das eras, mostrou todos esses mistérios, escondidos nos 7 selos, e até mostrou novo céu e nova terra, para aquele João dali de Patmos, e aquele João escreveu o livro de Apocalipse, tudo em símbolo. Agora, irmão, precisamos compreender que aquele João da ilha de Patmos, que era apóstolo e profeta do quíntuplo, aquele João representava um outro apóstolo e profeta aqui, depois. E que esse apóstolo e profeta aqui teria um ministério de apóstolo e profeta, para também receber, depois que as eras terminaram, receber o livro dos selos, como aquele apóstolo e profeta João da ilha de Patmos recebeu. Aqui este indivíduo deveria sair da era laodiceana, subir a pedra de coroa, para ter o ministério do apostólico e de profeta, para receber o livro dos selos. E quem seria este indivíduo? Você sabe, eu quero ler com você no 7º selo, para nós podermos rapidamente compreender que o irmão Brana, no tempo do irmão Brana, a era da igreja terminou, assim como terminou as eras no tempo de João na ilha de Patmos. João na ilha de Patmos viu todas as eras, escreveu, mas quando as eras terminam, ele é chamado a subir, a ser arrebatado para ver os selos. Da mesma forma, irmão Brana aqui, sendo aquele João da ilha de Patmos um tipo do ministério da noiva, a partir do ministério do irmão Brana, no tempo do irmão Brana, terminou as eras da igreja. No tempo do irmão Brana saiu de Laodiceia, subiu a pedra de coroa, foi arrebatado. Você sabe, o irmão Brana disse que ele foi chamado no Monte Pôr do Sol para ser levantado, para estar com Cristo naquela nuvem formada de 7 anjos. E ali você estava vendo que a era tinha terminado e Brana estava subindo para poder receber. Sobe aqui, João, para receber a revelação dos selos. Foi Brana quem subiu. Brana foi elevado. Que aquele João, apóstolo e profeta, subiu depois da era. Brana, depois da era, sendo o João, subiu também. Depois das eras que ele pregou, ele viu as eras, ele agora sobe para receber o livro, a revelação dos selos. Olha, vamos ler aqui no 7º selo. Oi, meus irmãos, vamos acompanhando isso aqui. Brana foi apóstolo e profeta. Aquele João da ilha de Patmos foi apóstolo e profeta. Aquele João subiu depois das eras, recebeu o livro dos selos dos mistérios. Um bom Brana subiu depois das eras, recebeu o livro dos selos, foi levantado, saiu da era. Vamos lá, na mensagem, o 7º selo, rapidamente. Parágrafo 269. 7º selo 269. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Espero que sim. 269.
Glória a Deus. O sétimo selo, parágrafo 269. O sétimo selo, parágrafo 269. A Morena vai falar do acontecimento no Monte Pôr do Sol, daqueles 7 anjos que vieram em forma de pirâmide, certo? Podemos ler? Vamos lá, 269. Aqui estão assentados 3 testemunhas que uma semana atrás, um pouco mais de uma semana atrás, eu estava lá atrás, em cima das montanhas, próximo ao México, com 2 irmãos que estavam assentados aqui, tirando cardo ou carrapicho de perna da minha calça. E a constelação, ou aconteceu uma explosão, parecia que quase ia sacudir as montanhas abaixo. Agora, isso é correto. Eu nunca disse aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. 270. E ele disse: agora, este está pronto, vá para o leste. Aqui está a interpretação daquela visão. Agora fiquem sabendo que o irmão Sotman não conseguiu a caça atrás da qual ele foi. Estávamos tentando consegui-la para ele. E ele disse: agora, nesta noite, como um sinal para você, ele não conseguirá isto. Você deve se consagrar neste momento para a visita destes anjos. E eu me assentir fora de mim. Vocês recordam? 271. E eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o leste. E enquanto eles passavam, eu fui levantado com eles. Quero grifar essa parte. E quando eles passavam, eu fui levantado com eles. Quem foi levantado? O irmão Brana. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois das eras, deve acontecer. Sobe aqui. Fui levantado, o irmão Brana foi levantado para estar com aqueles anjos, com Jesus Cristo na nuvem. Brana saiu da era Laodiceia, ele foi à pedra de coroa. Brana foi levantado à pedra de coroa. E no quartinho, Brana recebeu a revelação dos selos, o que depois das eras deveriam acontecer. Você sabe que a era terminou. Pois o Cordeiro sai do trono, ele traz o livro dos selos, para que Brana pudesse ver. Então, meus irmãos, aquele João da ilha de Patmos foi apóstolo e profeta. Ele estava representando a noiva de todas as eras. De todas as eras. Desde Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley e Brana. E Brana, como João. Aí você diz: mas Brana, João? Sim, meus irmãos. Brana, João. Que Brana faz parte da noiva. Brana faz parte de João, que João é a noiva. Se Brana faz parte da noiva e João é a noiva, então Brana faz parte de João. E esse é o motivo que Brana, como noiva, como João, sobe aqui. E ele subiu. E a era terminou. Não foi agora que terminou a era, em 2000. A era terminou em 63. Por isso, irmão Brana diz na mensagem: a obra-prima. Rapidinho, vamos ler a obra-prima. A obra-prima. A obra-prima 161. A obra-prima 161. Veja o que o irmão Brana fala. A palavra vivendo em ação. A Bíblia noiva. Não alguma noiva feita pelo homem. A noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. Ferida e aflita de Deus. Isto é correto. Ela está. Julho de 64. Ela, a noiva, está
Não é estará. Ela está sozinha. Como que em 64 a noiva estava sozinha, se aprendemos que a noiva só apareceria no ano 2000. Para a noiva estar sozinha em 64, a noiva tinha que estar lá em 64. E como que a noiva estava lá em 64, se aprendemos que ela só apareceu em 2000? Esse é o segredo, irmão. Nós precisamos corrigir nossas pregações. O problema é que estão tirando o irmão Branham da noiva para justificar a crença num outro ministério, de um outro mensageiro, de um outro profeta, que seria a noiva de 2000 para cá. E quando excluem o irmão Branham da noiva, automaticamente estão fazendo do irmão Branham o noivo. Então ele diz: ela, a noiva, está sozinha. Ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era de Laodiceia, na qual ela foi criada. Ela está fora. Em 64, Branham dizendo: a noiva está fora. Aí você vê o irmão Branham dizendo: se eu venho com a mensagem pentecostal, eu estaria na era de Laodiceia, e isso não estaria correto. Então, você tem percebido que eu mudei minhas pregações? Eu agora não estou excluindo mais o irmão Branham da noiva, estou te trazendo o irmão Branham para estar dentro da noiva. Estou trazendo, muitas pregações eu fiz lá atrás, tirando o Branham da noiva. Mas hoje Deus me deu graça para trazer Branham de volta para dentro da noiva, porque Branham, como profeta e apóstolo, faz parte do quíntuplo. Isso é o ofício mais alto, mais elevado. Aleluia. 162. Esta igreja foi levantada na era de Laodiceia. Esta é a sua casca, mas se as outras foram, não podem vocês pentecostais verem isto, se a outra que era casca morreu e aquilo outro era talo teve que morrer, se aquilo borla teve que morrer, da mesma forma deve a casca morrer. Os 3 estágios da organização. 164, parágrafo. Já vou concluir. 164. O profeta diz: sozinha como o noivo, rejeitada pelos homens, desprezada e rejeitada pelas igrejas. Eu pergunto para você, no tempo do irmão Branham, quem foi rejeitado pelas igrejas, pelos homens? O irmão Branham. Quem ficou sozinho? O irmão Branham. A noiva se coloca desta forma. O que foi isto? É a sua obra-prima, a palavra que ele pode operar através desta manifestação rejeitada. Então o irmão Branham, sim, o irmão Branham é João. Aí você diz: mas como, pastor? Não, em Apocalipse 10, de 1 a 7, você tem o 7º anjo, depois do 8 a 11 tem o João, e 7º anjo é uma coisa, João é outra coisa. Você tem que entender, irmão, tem que entender o seguinte, que eu vou ler com você na mensagem, certo? Vamos aqui na mensagem. Você não tem que crer nas minhas palavras, você tem que crer no irmão Branham, certo? Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, primeira parte. A mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 172, ou 175. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, 175. Presta bem atenção no que o profeta diz. Vamos ler? Presta atenção. João, ali na ilha de Patmos,
um revelador para a igreja. Presta atenção. Aquele João na ilha de Patmos, quero grifar isso aqui para você. João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja. Então, aquele João da ilha de Patmos, apóstolo e profeta, um revelador para a igreja. Porque ele recebeu a revelação dos selos, ainda que em símbolos, e deixou o livro de Apocalipse, que ele recebeu em símbolos, para a igreja. Inclusive, o livro de Apocalipse é chamado de livro da revelação, que é o livro de João, que escreveu o livro de Apocalipse, e deixou ainda que em símbolo. Agora, aquele João, né, de Patmos, que é um revelador para a igreja, certo? Prosseguindo, ele diz: como no tipo da igreja que foi levantada até a glória, suba aqui, mostrando, e tu dissertes, ele representou a igreja. Quem representou a igreja? Aquele João da ilha de Patmos. Não é isso que está aqui no parágrafo? Aquele João da ilha de Patmos representou a igreja? Sim ou não? É o que está no parágrafo. Certo? Ou você quer ter um João aqui para representar a igreja? Não, o João que representou a igreja foi aquele da ilha de Patmos. É o que o irmão Brando está dizendo. Aquele João, o revelador para a igreja. Suba aqui, ele é o representante, ou representou a igreja. Amém? É o que está no parágrafo, correto? 176. Para todos que ouvirem esta palavra, para todos que ouvirem esta palavra. Você ouviu esta palavra? Eu ouvi a palavra. Então, para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Que João? Da ilha de Patmos. Para todos que ouvirem esta palavra, João representou. Aquele João da ilha de Patmos representou Paulo, que ouviu a palavra, e seu grupo. Aquele João da ilha de Patmos representou o Irineu, que ouviu a palavra, e seu grupo. Aquele João da ilha de Patmos representou Martim, que ouviu a palavra, e seu grupo. Aquele João da ilha de Patmos representou Columba, que ouviu a palavra, e seu grupo. Aquele João da ilha de Patmos representou Lutero, que ouviu a palavra, e seu grupo. Aquele João da ilha de Patmos representou Wesley, que ouviu a palavra, e seu grupo. Aquele João da ilha de Patmos representou Brana, que ouviu a palavra, e seu grupo. Porque aquele João da ilha de Patmos representou todos que ouviram a palavra. E todos que ouviram a palavra foi desde as eras inteiras, porque todos das eras são a noiva. Então Brana está representado naquele João da ilha de Patmos, porque João representa a noiva e Brana faz parte da noiva. Deu para entender isso? Parece difícil, mas não é difícil, irmão. A diferença, presta atenção no que eu vou dizer para você, presta bem atenção. A diferença do irmão Brana para todos os mensageiros, Brana, como todos os mensageiros, são noiva. Todos os mensageiros são noiva. Todos os mensageiros das eras e seu grupo são noiva. E todos eles que morreram vão ressuscitar, sair do sepulcro, corpos transformados, ressuscitados, juntando com os vivos, todos são noiva. E todos vão ser arrebatados. Inclusive Brana vai sair do sepulcro e vai ser arrebatado junto com os vivos, porque Brana faz parte da noiva e vai ser arrebatado com a noiva, porque Brana faz parte da noiva. Brana não é noivo, como estão pregando por aí, que tiraram uma costela, deixou uma costela do irmão Brana para fazer uma noiva. Isso é falso, tão falso quanto a Santíssima Trindade. Brana é noiva. E como noiva, como Paulo e os demais, vão sair do sepulcro e vão ser arrebatados. Certo? Agora presta atenção no que eu vou dizer. A diferença do irmão Brana
como noiva, como João, que é João, dali de Pátimo, representa a noiva toda das eras. Inclusive representa a Brana, que é noiva. Então João representa todos. A diferença do irmão Brana, noiva, para todos os outros mensageiros, é que Brana teve um ministério, um ofício mais elevado. O ofício de sétimo anjo. Sendo João, sendo noiva, mas seu ofício foi de sétimo anjo. Sendo João, sendo noiva, mas seu ofício foi de revelador. Sendo João, sendo noiva, mas seu ofício foi de receber o livro aberto. Sendo João, mas ele era sétimo anjo, com ministério de pedra de coroa. Sendo noiva, sendo João, sendo noiva, sendo João, mas seu ofício era de ministério de pedra de coroa. O que Paulo não teve. Paulo era noiva, mas não teve ministério de pedra de coroa. Irineu era noiva, João, mas não teve ministério de pedra de coroa. Martim era João, noiva, mas não teve ministério de pedra de coroa. Colomba era João, era noiva, mas não teve ministério de pedra de coroa. Lutero era João, era noiva, mas não teve ministério de pedra de coroa. Wesley era João, era noiva, mas não teve ministério de pedra de coroa. O irmão Brana é João, é noiva, mas ele só seria noiva sem pedra de coroa se ele ficasse em Laodiceia. Mas quando ele saiu de Laodiceia, deixou de ser só noiva, ele foi também noiva, sétimo anjo, noiva com ministério de pedra de coroa. Sobe aqui, João. Ele subiu e teve a revelação dos selos, de todos os mistérios. Por isso que quando ele subiu, saiu de Laodiceia e subiu como noiva, para ser sétimo anjo, como noiva, como João, para pegar o livrinho da mão do anjo e comer o livrinho. Ele foi o último membro do corpo que entrou. Independentemente se eu nasci depois, você nasceu depois, nós estamos representados nesse membro que entrou, que é o último membro. Quando ele entrou, eu entrei junto com ele, você entrou junto com ele. E por isso nós estamos aqui vendo essas mensagens tão perfeitas e harmoniosas. Tem muita coisa para ler, mas o tempo não permite, infelizmente. Mas espero que você tenha compreendido essa parte. Eu quero terminar, preciso terminar, porque Brana foi sim o sétimo anjo, mas ele não foi só sétimo anjo, ele foi João, porque aquele João da ilha de Pátimos, ele era apóstolo e profeta. Ele era apóstolo e profeta. E sendo apóstolo e profeta, nós então compreendemos que aqui, no tempo de irmão Brana, teve um apóstolo e um profeta. O irmão Brana foi apóstolo e profeta. O irmão Brana foi João. Hoje eu sou João, você é João, claro. Mas o ministério da noiva, ele começou no tempo do irmão Brana. O ministério da noiva do tempo do fim, que teria o ministério antes do rapto. Foi isso que o irmão Brana falou. Por favor, precisamos tomar o que o irmão Brana disse. Ele disse, respondendo a pergunta, irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele disse, sim, com certeza, e é o que está acontecendo agora, no tempo dele, porque ele era a noiva, parte como indivíduo da noiva, ou profeta. Quero terminar com esse parágrafo aqui. A brecha entre as eras da igreja e os 7 selos. Eu não sei como clarear mais, como esclarecer mais.
Não sei como explicar mais claro que isso. Eu não sei como explicar mais. Eu queria que as pessoas vissem isso, irmão. O enredo. A brecha e traseira da igreja de 7 selos. A brecha e traseira da igreja de 7 selos, parágrafo 302. Aleluia. Glória a Deus. (302) em diante. Vamos ler? Veja o que o profeta diz. 302. E o velho João tinha estado ali, nosso irmão, chorando. Ora, ele disse: tudo que está no céu, tudo que está na terra e tudo que está no mar, ouvi gritar: amém, amém, bênçãos, honra, força e poder sejam aquele que vive para sempre e sempre. Parágrafo 303. Falar sobre um tempo feliz, quando aqueles selos foram abertos. João deve ter olhado dentro e visto além da cortina do tempo e disse: lá está João. Veja, o irmão Branco está falando do João dele de Patmos, quando recebeu o livro. Vou dizer: sobe aqui, João, que ele recebeu o livro e tudo estava perdido, porque ninguém podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí Brana diz que João ali estava chorando, mas ele foi um tempo feliz quando aqueles selos foram abertos. E aquele João dali de Patmos foi um tempo feliz. E aquele João dali de Patmos deve ter olhado dentro e visto além da cortina do tempo e disse: lá está João. Lá está João. Que João? A noiva. Lá está a noiva. João dali de Patmos olhou na cortina do templo e viu, porque ele era um profeta, um vidente. Ele viu em visão e disse: lá está João. Que tempo feliz quando foi aberto os selos, irmão Brana disse. E ele, João, olhou na cortina do templo e viu e disse: lá está João. Que João? João em Apocalipse 10, verso 8 a 11, que pega o livrinho aberto da mão do anjo forte. O anjo forte é Cristo. João pega da mão de Cristo, direto de Cristo. E lá está João. E quem é esse João que pega direto do anjo forte, pega direto de Cristo o livro para comer? É a noiva, é a noiva. Mas que noiva? Aquela noiva que começou o ministério no tempo do irmão Brana. Aquela noiva que saiu de Laodiceia, subiu a pedra de coroa. Aquela noiva que se uniu com Cristo, a palavra, quando ela desceu, Cristo do céu, e se encarnou nesta noiva. Noiva a palavra, noiva ômega, Brana. Brana faz parte da noiva, e foi isso que Brana disse. Ela já está casada, já está unida lá no tempo do irmão Brana. E ele, João, na ilha de Patmos, olhou além da cortina do templo e viu e disse: lá está João. E João teve que aparecer aqui. Quem é esse João? João é a noiva do tempo do fim. João é a noiva que tem um ministério antes do rapto. E quem é esta noiva que tem o ministério do rapto? É o quíntuplo. Foi o irmão Brana que disse: a noiva é formada, de Efésios 4:11. Ela é formada.
de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Essa é a parte da noiva do tempo do fim, que tem um ministério antes do rapto. É o quíntuplo: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, desse quíntuplo, noiva, tem alguém que tem um ofício mais alto, alguém que tem um ofício mais elevado, que foi o ministério dos irmãos Branham, o profeta e apóstolo, o ordenador e o revelador para a igreja, o João. Agora, depois do irmão Branham, tem os pastores, evangelistas e mestres, que também são João, que também come o livrinho. Mas primeiro o irmão Branham teve que comer. Aleluia! Quero ler com você, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Precisamos terminar com esse parágrafo. Aleluia! Glória a Deus. O ofício mais alto, o ofício mais elevado, né? A noiva profeta, a noiva ômega, a noiva que tem uma síndrome do Senhor, a noiva que come livrinho. Tudo isso começou no tempo do irmão Branham, que Branham faz parte da noiva, faz parte do quíntuplo, só que ele tem o ofício mais alto, ele é um profeta do quíntuplo. Por isso que tudo aconteceu com o irmão Branham antes, porque ele era o profeta. Vamos lá? Tentando fazer isso para Deus, sem ser a vontade de Deus, 319. Você está entendendo, irmão? Você na internet, se estiver entendendo, comenta aí se você está entendendo ou não. Certo? 319. Vamos ler para terminar? Preciso ler para terminar esse parágrafo. Certo? Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler? Note, Deus disse ao profeta, come o rolo no Velho Testamento. Quem é esse profeta do Velho Testamento que Deus disse come o rolo? Foi Ezequiel, a quem Deus chamou Ezequiel de filho do homem. Come o rolo. Depois você lê Ezequiel capítulo 3, tá? Então Deus disse ao profeta, come o rolo no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento. E ao profeta do Novo Testamento, veja, e ao profeta, não aos profetas, mas ao profeta singular do Novo Testamento, disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Agora o 320. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isso seria feito, está acontecendo. Quero grifar para você ver. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. O que está acontecendo bem diante de vocês? O irmão Branham está falando no tempo dele. Em novembro de 65, está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. O que estava acontecendo diante das pessoas? O profeta do Novo Testamento comendo o livrinho, que no parágrafo anterior ele se refere ao profeta do Novo Testamento comer livrinho, e no parágrafo embaixo ele diz, está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Isso é a palavra original. A mensagem do entardecer está aqui. Que o profeta do Novo Testamento comeu livrinho, e a noiva sendo chamada,
E a mensagem do entardecer, tudo estava acontecendo no tempo de irmão Brana, que irmão Brana era aquele João como noiva. Irmão Brana faz parte da noiva, e como noiva, ele, como João, comeu o livrinho. Irmão Brana, como João, foi ao anjo forte pegar o livrinho aberto da mão dele e comer. Eu pergunto para você, a quem João vai comer, pegar o livrinho lá em Apocalipse 10, de 8 a 11? Quem é? Foi dito ele, vai ao anjo forte, não é isso? Ao anjo que está em pé sobre a terra e sobre o mar. João vai direto ao anjo forte. Aí você diz, porque ele vai no sétimo anjo. Não, a Bíblia não diz que João vai no sétimo anjo. A Bíblia diz que João vai ao anjo forte. Aí você diz, não, porque o anjo forte estava encarnado no sétimo anjo. Não, filho, quando João, que era o sétimo anjo, o irmão Brana, como noiva, vai no anjo forte pegar o livrinho aberto da mão dele, que o livro é dado a João, o livro dos selos, o livro é dado ao sétimo anjo, ao irmão Brana, lá no quartinho. Quando isso acontece, o sétimo anjo, João, que tem um ofício mais alto, por isso ele é sétimo anjo, senão ele não seria sétimo anjo, seria só João, seria só noiva, como foi Paulo e os demais mensageiros. Como ele é sétimo anjo, ele tem um ofício mais alto, ele é João, noiva, mas é sétimo anjo. Ele vai no anjo forte, pegar o livrinho aberto. Quando isso acontece, Cristo, o anjo forte, se encarna na noiva. Cristo, o sétimo anjo, se encarna no corpo de João, no corpo de sua noiva. Quando isso acontece, o anjo forte, Cristo, se encarna no corpo de sua noiva, no corpo de João, sétimo anjo. Vamos ler para terminar. Agora eu vou terminar. Desespero, parágrafo 54. Desespero, parágrafo 54. Desespero, parágrafo 54. Aleluia. Glória a Deus. Desespero 54. Aleluia. Desespero, parágrafo 54. Espero que vocês estejam entendendo, meus irmãos. Isso é muito fácil de compreender. Vamos lá? 54. Então, no fim das mensagens, por que no fim das mensagens? Porque tiveram 7 mensagens, 7 mensageiros. Paulo, Irineu, Martinho, Colombo, Lutero, Wesley. Brana é o último mensageiro com a última mensagem. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Cristo. O vemos descer visivelmente. Vi outro anjo forte que descia do céu. Ele desce do céu, é Cristo, é o Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo. Até mesmo o fotografamos. O vemos obrando e mostrando que não é um homem. Não era o irmão Brana. Não é um homem. Não é simplesmente um pregador. Não era o irmão Brana só pregador. Não é uma certa congregação. É o que, irmão Brana? É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo, lá atrás. Agora eu quero grifar para você. Ele disse: agora quando? Agora, setembro de 63, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Quem é a noiva? Não é João? Sim ou não? Então agora ele está encarnado no corpo de João, no corpo de sua noiva. 63, setembro de 63, ele disse, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que ele mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora ele está
encarnado no corpo de sua noiva. Oh, quem era essa noiva? Que Jesus Cristo, o Espírito Santo, estava encarnado, fazendo as mesmas obras que ele fez quando esteve no corpo de Jesus. Que corpo era aquele da noiva? Irmão, eu olho para trás e só vejo um corpo em que o Espírito Santo se encarnou e fez as mesmas coisas que fez quando esteve encarnado em Jesus. Eu só vejo um corpo que ele se encarnou, que não era de Oral Roberts, não era de Billy Graham, era o corpo de Branham. Então agora está encarnado no corpo de sua noiva. Então a noiva tinha que estar obrigatoriamente no tempo do irmão Branham para que o Espírito Santo se encarnasse. E como você ainda está acreditando que a noiva só apareceu em 2000, irmão, pelo amor de Deus, a noiva apareceu no tempo de Branham. Ele era este indivíduo, apóstolo e profeta do quíntuplo, que representa esse ministério profético do quíntuplo, com o ofício mais alto, João. Agora, depois que ele partiu, eu apareci, você apareceu, somos João também, fazemos parte desse ministério. Oh, obrigado, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, que cada um possa compreender essas verdades tão claras, tão perfeitas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Oh, the real church of the living God ought to be on fire, burning with the light of the gospel being vindicated among them. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Rise and shine, for the light comes in. The light of the day. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti, a luz deste dia. Isaiah was the light of his day. Noah was the light of his day. Isaías foi a luz do seu dia. Noé foi a luz do seu dia. Why, he had the word manifested. And the gospel, the Bible, word for this day is the light of the day. Porque ele tinha a palavra manifestada. E o Evangelho, as palavras da Bíblia para esse dia, é a luz do dia. What a glorious time that we're living. Que glorioso é o tempo em que estamos vivendo. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande
atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grau amadurecido, foi o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente deste mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou.